Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta. A gente vai falar um pouquinho agora sobre Zebent, tá? Zebent como estimativa de capacidade. Dentro do nosso treinamento, vocês vão observar que diversas vezes, ao invés de trabalhar com CP e CPK, tá? Então ao invés aí de utilizar os valores de CP e CPK, eu posso sim utilizar Zebent para conseguir estimar o meu processo, tá? Então Zebent para estimar o meu processo. Mas, Carlos, como que isso acontece? Por que a gente utiliza a Zebent? O que tem que ser observado? Existem diversos fatores que a gente precisa ver, tá? Primeiro é o seguinte, a gente pode utilizar porque o Zebent é baseado dentro de uma distribuição normal padrão e aí esse valor aí vai permitir comparar facilmente a capacidade do processo. Então, se eu tenho uma distribuição normal, né, e esse seria o primeiro requisito, assim como para cálculo de capacidade, se eu tenho uma distribuição normal, eu posso utilizar o valor de Zebent para poder fazer a estimativa do meu processo e comparar esse processo com outros cenários também. Carlos, como que isso acontece? Como que o meu valor de Zebent é calculado? Simples, muito simples mesmo. Então eu tenho aqui meu limite inferior de especificação, meu limite superior de especificação, tá? Tenho esses dois cenários aqui, esses dois limites traçados, e aí eu vou pegar aqui o meu processo, tá? Vou desenhar o meu processo. Não necessariamente ele precisa estar centrado, tá, pessoal? Isso aqui é só uma demonstração. Isso daqui eu peguei, tá? Fiz a análise e eu percebo que tem o quê? Perdas de um lado e do outro, concorda? Então eu tenho perdas aqui dos dois lados. Perdas para o lado direito, perdas para o lado esquerdo. Então, consigo analisar isso por aqui. Para eu conseguir calcular o valor de Zebent, eu vou jogar para a direita, tá? Então, jogar aí para a direita. Todos os defeitos do processo. Então, todos os defeitos do processo, tá? Então eu tenho aqui fazendo essa transferência. A partir de agora eu vou esquecer, tá? Esquecer completamente a minha curva normal. Curva normal não. Vou trabalhar com curva normal. Eu vou esquecer os meus limites de especificação. Então deixa eu trabalhar aqui melhor essa curva normal. Tenho aqui a curva normal. Eu vou esquecer os meus limites de especificação e vou traçar aqui esse valor no pico da minha curva, que é a minha média do processo. Eu vou jogar todos os meus valores de defeitos para a direita. Então eu tenho defeitos aqui que já estavam contabilizados, tá? Né? Desse lado aqui. Então essa é a primeira contabilização. Mas aí eu preciso somar a quantidade que está ao lado esquerdo. E aí, deixa eu só corrigir aqui, né? Deixar bonitinho para vocês. Então já tenho um cenário ali já somado. Aí eu vou somar o que está na esquerda, tá? Então, supor aqui que eu cheguei a contabilizar até esse ponto. Carlos, e aí? Como que eu calculo o Zebent? Simples. Zebent vai ser o valor em desvio padrão, em desvios, né, padrão. Essa distância aqui, ó. Se a minha distância da média do processo até o primeiro ponto que apresentar defeito ali, em quantidades mesmo, for de, por exemplo, 2, eu tenho um valor de Zebent, tá? Igual a 2. Basicamente isso. Então eu tenho esse cálculo determinado a partir dessa distância. Bacana, pessoal? E aí um outro questionamento ele pode surgir, tá? O que é completamente natural, principalmente quando a gente faz os exercícios de Six Sigma, né? E aparece lá dois valores de Zebent, o overall e curto prazo, né? A gente trabalha o overall como se fosse a longo prazo, depois tem o de curto prazo. Então vamos tentar detalhar isso para vocês aqui também, beleza? Eu tenho 3 valores de Zebent na realidade. Tenho 2 valores de Zebent e um valor de Z-Shift. Vamos ver isso aqui como é que funciona. Eu tenho o valor de Zebent que nós vamos trabalhar, que seria curto prazo, tá? Curto prazo. E em alguns softwares você vai encontrar esse valor como ST, que é o Short Term, beleza? Então esse é o valor de curto prazo. E esse valor de curto prazo aqui,
ele é considerando, né, usando simplesmente o desvio padrão interno do processo. Ok? Ponto. A gente já vai explicar então qual é a diferença para o longo prazo. Mas o longo prazo, ele é o segundo tipo de zebente que a gente vem trabalhando aqui. Então eu tenho também o zebente, tá? Longo prazo. Long term, beleza? O que seria esse zebente a longo prazo? Aí eu estou considerando o desvio padrão global do processo. Então, considerando, nesse caso, o desvio padrão global do processo. Beleza? Ponto. A diferença entre o long term e o short term, ele vai ser chamado de Z-shift. Então, Z-shift, tá? Vai ser aí G-shift, ou a diferença, tá? Como eu vou chamar aqui para vocês. Ela vai ser tratada exatamente como ZST mais. Ela vai ser tratada como aí Z short term é igual o Z de long term mais um shift. Antigamente, profissionais e as bibliografias tratavam esse valor de shift igual a 1,5 de forma conservadora. Hoje, pessoal, né, softwares como Minitab, até o próprio Excel já permite calcular esse desvio padrão global e o desvio padrão interno do processo. A gente vai ter uma aula falando só sobre isso, como são as fórmulas para esse cálculo, tá? Mas vou mostrar o conceito para vocês aqui nesse momento. Mas vai ter uma aula só de cálculo. E antigamente a gente trabalhava esse shift como 1,5, ou seja, eu tenho lá um desvio padrão de curto prazo, né? Eu calculei, eu determinei, mensurei as minhas amostras aí a curto prazo, então eu consigo mostrar e falar assim, bom, a longo prazo meu processo vai ter esse valor menos 1, tá? Então vai ter esse valor menos 1. Quando eu pego o Minitab e eu tenho um valor zebente de curto prazo igual a 4,5, então se eu tenho um zebente, tá, de longo prazo aí igual a 4,5, né? Zebente long term igual a 4,5. Se eu considerar um shift de 1,5, aí eu estou falando então que o meu nível sigma, tá, é igual a aproximadamente 6. Então, existem formas de se trabalhar isso, mas qual que é o conceito importante aqui de curto prazo e longo prazo? Vamos tentar determinar isso para ficar muito mais claro, tá? Imagina o seguinte, vocês vão fazer lançamentos, tá? Eu quero que vocês lancem um determinado alvo, tá? Então eu tenho um alvo aqui, ok? Que eu quero que vocês façam lançamentos. 5 lançamentos por vez. Então 5 lançamentos por vez eu vou pegar aqui e fazer. Vamos supor que a gente faça, jogue um dardo, tá? Aquele famoso dardo. Então a gente joga aqui um dardo aqui, 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 ok? Existe variabilidade entre o meu processo? Existe. Eu vou pedir para vocês aguardar 5 minutos. Eu quero que vocês façam esse teste na prática, tá? Se vocês puderem fazer, e não precisa ser com dardo, pode ser com qualquer lançamento de qualquer objeto em um alvo que você queira. Faça o lançamento, tire a medida. Faça o lançamento, tire a medida. E aí vocês vão lançar novamente, tá? A gente vai tentar fazer uma calibração, né, da nossa mira. A gente vai tentar lançar agora no alvo correto. E aí eu vou guardar mais 5 minutos
para fazer outros lançamentos. Então, eu vou lá, faço novos lançamentos. O que o Zebent de curto prazo me fala? Carlos, é o seguinte, se você considerasse só esses valores aqui, e é por isso que o nosso valor de nível sigma a curto prazo, né, ou o Zebent de curto prazo é sempre maior, é sempre não, na maioria das vezes é maior do que o valor de longo prazo, porque ele fala, se você só considerar esse cenário, esse desvio padrão aqui, ele é um desvio padrão pequeno, tá? Então eu sei o que acontece dentro do meu processo aqui, nesse micro cenário de 5 lançamentos. Se eu considerar só esse outro cenário, eu também tenho um desvio padrão pequeno, não é um desvio padrão tão grande, tá? As diferenças não são assim tão grandes. Vou fazer mais um ponto aqui que ficou faltando, né? Faltando não, apaguei sem querer. Se eu considerar aquele terceiro cenário, tá? Eu também tenho outras informações a respeito da minha dispersão, mas dentro desse micro aqui, desse terceiro alvo, também pequenos. A maior diferença, ela acontece quando eu faço, vou pegar aqui desvio padrão 1, desvio padrão 2, desvio padrão 3. A maior diferença acontece quando eu tento comparar o desvio padrão de 1 com o desvio padrão de 2 e com o desvio padrão de 3. Então, dentro do meu processo, dessa pequena amostra, o meu desvio padrão é pequeno. Ao longo do meu processo, ou seja, quando eu paro por 5 minutos, o meu alvo não é mais o mesmo, a minha precisão não é mais a mesma, eu vou ter que recalibrar todo o meu processo. Existem variabilidades que vão atuando ao longo do tempo que vão derrubando a minha precisão. Se eu não tenho precisão, eu fico mais disperso, tá? Se eu fico mais disperso, eu tenho mais variabilidades no meu processo. Desvio padrão é uma medida de dispersão, tá? Vamos pegar lá o valor de CP e CPK, que a gente já sabe calcular. Então, se eu tenho CP e CPK com desvio padrão no meu numerador, quando eu aumento o meu desvio padrão, eu reduzo valores de CP e CPK. Se eu tenho valores de CP e CPK baixos, o meu nível sigma cai. Ok? Então, o conceito de longo e curto prazo é o seguinte: se você coleta dados, se você trabalha num curto prazo, num cenário curtinho, você simplesmente pega essas amostras, faz o cálculo. Ótimo! Então, você tem um cenário de curto prazo no qual você sabe que se você manter esse padrão, você vai conquistar esse nível sigma a longo prazo também. Na prática, as curvas elas ficam um pouquinho diferentes. Então, elas ficam mais ou menos assim. Ó. Eu tenho um cenário aqui, vamos supor, tá? A curto prazo. E aqui eu tenho um cenário a longo prazo. E aí ele fala o seguinte, tá torto aqui, né? As médias tem que bater, então a longo prazo. E aí ele fala o seguinte, essa diferença aqui, ó, você consegue se no cenário de longo prazo, você manter a padronização ou a dispersão que existe no curto prazo, tá? Então você consegue melhorar o nível sigma do seu processo apenas com algumas melhorias pontuais. Então, essa é a importância. Qual que é o que nós utilizamos? Se eu falar aqui para vocês, ó, colocar limites de especificação aqui, tecnicamente você já sabe me dizer qual cenário é o mais crítico. É o longo prazo, concorda? Tem muito mais perdas aqui para que a gente possa analisar. Então, nesse caso, qual que a gente vai adotar? Da mesma forma que a gente adota o CPK entre o inferior e o superior, o menor, aqui a gente vai adotar o Zebent mais crítico, tá? Que é o de curto prazo por nível superior ou por nível inferior. Então, pessoal, esse é o conceito de curto prazo e longo prazo. Carlos, eu preciso guardar tudo isso, shift, quanto eu considera o que o software vai te calcular, tá? Porque a gente vai ter uma outra aula, como eu falei, para mostrar isso na prática, mas o que eu quero que vocês guardem é exatamente isso aqui, ó. Isso que é para ser guardado
essa relação de curto prazo e longo prazo, das variabilidades atuantes que nós temos a longo prazo e que vão derrubando o nível sigma no processo. Bacana, pessoal? Essa é uma aula um pouquinho chata, né, da gente conseguir atrelar todos esses conceitos, mas é muito interessante que vocês entendam, porque vocês vão perceber, se eu tenho um nível sigma baixíssimo a longo prazo e alto a curto prazo, eu sei que existem variabilidades entre a minha coleta de dados, ou seja, eu estou coletando, meu processo varia muito de subgrupo para subgrupo, varia muito de análise para análise, e eu preciso padronizar todas essas informações, e a coleta de dados, vai se tornar muito mais fácil e o seu nível sigma muito melhor. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos à disposição e até mais.